estamos mais uma vez aqui para mais um podcast do Uniprocessos. E hoje nós vamos falar para quem está começando a vida na área jurídica, começando a vida como advogado ou advogada. Então, para você que está começando, nós vamos estar falando sobre empreendedorismo jurídico. E para esse bate-papo aqui, que já começou, gente, mas eu prometo que a gente vai falar tudo que a gente falou antes, né? Aqui a nossa querida aluna, ela já é egressa, se formou agora no final de 2022, mais uma vez a aluna aqui, né, Mariana? Sempre é aluna, que as portas estão sempre abertas. Mariana Monteiro. E, lógico, não poderíamos ter aqui o nosso querido professor Tiago Biaki, que é professor de Direito Privado e o coordenador do nosso núcleo de prática jurídica. E aí, nossa, eu estou super empolgada aqui com o nosso assunto, que é de muita importância, principalmente para quem está começando a carreira como advogada. Antes de mais nada, né, Mariana, tem o primeiro passo para ser advogada é Sim. passar na OAB. E isso você fez brilhantemente, porque você passou no 9º semestre, Sim. né, querida? Como foi? Conta aí. Você contou para alguém que você ia fazer a OAB? Olha, eu contei para pouquíssimas pessoas, Isso é porque eu tinha importante. muito medo de não passar. E aí ficar aquela coisa do, passou, não passou, então eu não contei para ninguém. Aham. E fui fazendo o meu trabalho. E aí, graças à Faculdade de Processos, né, porque aqui realmente a gente recebe uma base muito boa para passar no exame de ordem. Passei na primeira fase com louvor, Oh, veio a maravilha. segunda, que na minha opinião é a mais difícil, mas graças a Deus passei também e foi de primeira. Oh, Graças que a maravilha, no 9º semestre. No Bom, 9º semestre. então quer dizer, você já sabia antes de se formar que você já estava com a sua carteirinha garantida. Isso. Então, porque a Mariana está aqui para contar para a gente, né, como está sendo, na realidade, a sua experiência como advogada começando agora, porque na realidade você só pôde começar a advogar depois que você pegou a carteirinha. Que mês que você pegou a sua carteirinha? Eu peguei a carteirinha no final de fevereiro. De janeiro, na verdade, na entrega do Final de 35. janeiro Final de de janeiro. 2023, quer dizer, Exatamente. agora, né? Foi praticamente 6 meses, 7 meses atrás. Exatamente. Né? 6 meses atrás. Sim, conta pra gente, porque a gente está curioso. Nós estamos curiosos para saber como é essa sua trajetória. Ótimo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Realmente eu estou muito grata de estar aqui, podendo expor esse caminho que eu comecei agora, mas que graças a Deus tem dado muito certo. Antes de mais nada, eu queria falar que todo o trabalho que eu fiz, ele começou até durante a faculdade. Então, como que foi esse trabalho? Eu me portava como alguém que se importava com a faculdade, que se importava com os meus afazeres. Então, esse marketing pessoal, ele começou na faculdade. E eu trabalhava ali no meu perfil, que entre as pessoas que ali Network, estavam... né? Também, Exatamente. porque na própria faculdade você Não, conhece os demais. colegas, os professores, os convidados Exatamente. que vêm palestrar na faculdade, né? Exatamente. E aí você vai conhecendo pessoas. E eu fui fazendo esse trabalho de marketing tanto pessoal quanto jurídico na internet. E aí eu fui comentando casos, eu fui postando os estudos que eu tinha feito, postei os meus resultados. Junto com a aprovação da OAB, depois veio aquele prêmio do ENAD, eu tinha feito a pontuação, ganhei uma pós-graduação aqui, então eu ainda sou pós-graduanda aqui na Uniprocessos. Gente, a menina tirou assim uma nota excelente no ganhei ENAD, essa pós-graduação. Mas eu acho que o importante para quem quer começar como advogado, que eu comecei, meus familiares não são advogados, então eu não tive a chance de começar no escritório de um parente, alguma coisa. Eu fui desbravando mesmo esse meio. E está desbravando? Estou desbravando ainda esse meio, mas é importante mencionar que quando eu me formei, as pessoas já me viam como alguém que estava na área. Porque você já fazia trabalho. Todo esse trabalho. Então, essa é a primeira dica, né? A primeira dica é essa. Comece agora. Exatamente. Na época, eu estava tendo as eleições da OAB, então eu fui me envolver com o grupo da OAB, porque se você está naquele meio, as pessoas te conhecem como um semelhante. Ele pode saber que você não se formou, mas ele com certeza vai te procurar para perguntar se você conhece um profissional. E aí, você vai construindo a tua imagem como alguém que está imerso naquele meio. E aí, depois que eu me formei, acho que 1 mês depois veio o primeiro contrato. E aí, veio de redes sociais, veio do meu Instagram.
Nesse meio muito tempo forte, em que eu ia comentando, né, as coisas, enfim, um rapaz me procurou e é uma ação contra um plano de saúde. Fiz uma parceria com umas meninas que trabalham com o ramo da saúde e aí a gente conseguiu resolver a questão dele. De lá pra frente, pelo Quer menos... dizer, também outra coisa, segunda coisa importante, sempre parcerias, né? Sempre parcerias. O empreendedorismo, quer dizer, você pode chegar a algum lugar mais rápido sozinho, né? Mas Sim. você vai mais longe se Com você... Uma rede de apoio, com Exatamente. certeza. E essa questão de parceria ela é importante porque não tem como alguém dominar todas as técnicas e todas as áreas do direito. Então, assim, às vezes você fecha um processo que não é o teu ramo de trabalho e você faz uma besteira sem tamanho. Você ganhou aquele dinheiro da entrada, mas é um marketing ruim para o resto da sua vida. Aquela pessoa vai falar, não indico, não quero. Então, é melhor que você tenha parceiros com expertise. Eu opto por parceiros que se formaram aqui junto comigo ou que se formaram anteriormente, mas que eu conheço. Tanto o trabalho quanto a competência, a personalidade também conta muito. A responsabilidade. Que isso começa na faculdade, isso, né? Exatamente. Eu tenho colegas que me passaram processos, bons processos, que pagaram mais de 6, 7 mil reais, porque ele se sentiu inseguro de atuar na demanda e sabia que eu tinha certa experiência por ter passado por alguns escritórios. Então, esse processo veio até mim sem o meu trabalho de marketing jurídico, sem investir em ADS para conseguir aquele cliente, foi só sendo responsável e cumprindo com as minhas obrigações. E eu acho que essa receita funciona. Você cumprir com as suas obrigações e ser um bom vendedor, eu acredito que seja a receita para ter um bom caminho no empreendedorismo jurídico. E, professor Tiago, pois ela falou uma coisa aqui que é muito importante, né? O advogado é um empreendedor. E, como empreendedor, ele tem que se vender, né? Porque o advogado, ele é um produto. Sim. E ele precisa se vender. Sim. A gente não tem que ter medo nem vergonha de falar isso. Montar um escritório é montar uma empresa que tem despesas, mesmo que seja, que depois você vai falar um pouquinho para a gente como é o seu escritório, de que forma é o seu escritório, mas ter um escritório de advocacia é uma empresa que tem despesas, que tem demandas, né? E que você não vai só pensar, não, eu sei muito bem o direito, vou fazer uma peça, vou fazer isso, sei como fazer. Não é só isso, né, professor Tiago? Não, esse é o grande problema. O pessoal entra na faculdade com a perspectiva de que vai aprender direito. Sai e vê que aprendeu direito, mas não aprendeu mais nada. Exato. Direitinho. Então, uma perspectiva que você tem que ter aqui desde o primeiro aprende, dia. né, professor? Inclusive que a gente com selo tem. de empregabilidade. Nós acabamos de receber da BMS, né, o nosso selo de empregabilidade, justamente por estarmos preocupados com isso, né? Isso. Sim. Então, o primeiro dia da faculdade, a pessoa tem que ter em mente que se vai advogar, a advocacia ela é feita para empreendedor. Sim. Ela é feita para empreendedor. Coragem, determinação, resiliência, prudência e muita responsabilidade. Sim. Exatamente. Né? Planejamento, planejamento Isso. Estratégico é tudo. Então, o cara vem com essa perspectiva, você começa a perceber que você vai ter que se preparar para gerir um negócio. Sim. Certo. Então, quando você tem essa noção desde o começo do curso, é mais fácil, porque você tem que se dedicar a outras coisas que não são direito. Aliás, se você está no direito, com um escritório, e se dedica exclusivamente a fazer peça, você não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Porque o seu estoque é tempo. Então, você tem várias coisas. Você tem networking que você precisa fazer. Precisa. Porque você precisa... Se vender é bom, mas ter pessoas que te vendam é muito melhor. Sim. Porque passa mais confiança. Você precisa ter contato com pessoas que saibam onde está o problema. E aí esse networking vai muito além. Você não vai numa comissão da OAB, por exemplo, vender o seu serviço para quem está lá. Todo mundo é advogado. Exatamente. Mas você vai lá para poder fechar o segundo ponto, que é a parceria. Porque se você quer passar segurança para alguém, você tem que ser especialista na área. Então você vai se dedicar a uma área. Só que você vai se dedicar a uma área e vai perder todo o resto do mercado. Porque quando Entre eu falo... aspas, o perder, né? Para não perder, você vai indicar e a OAB permite que você receba comissão pela indicação.
se você é outro advogado. Então, essa troca faz você ganhar dinheiro, às vezes, indicando. Porque Sim. quando eu falo assim, se vender, não é porque não pode, né? Você não Aham. pode ter, igual tem nos Estados Unidos, Um um outdoor outdoor ali. falando. Você não pode e mercantilizar, tal. mas Mercantilizar. se vender, tem. Mas se vender é fazer Sim. network, parceria, né? O se vender não é só a propaganda, né? É todo esse trabalho, né, que Sim. tem que ser feito. E eu acho que tudo se resume a estar disponível ali. Então, você está Muito disponível bom. onde está acontecendo um problema. Por exemplo, eu frequento uma igreja. Vários clientes vieram de lá. Porque eu fui conhecida como advogada ali naquele meio. Pergunta, como é que você conseguiu cliente, Aham. né, num lugar onde você tem amigos e Aham. tal? Porque geralmente você sabe ser advogada e já começa a falar Aham. como é que você faz. Aham. Isso aí também é a terceira Não, dica. isso é bastante importante. É muito importante. Quero saber para ver se eu aprendo também. Nossa. Primeiro, ao responder a pergunta, você nunca responde de uma maneira que resolva o problema do cliente. Eu sempre respondo procurando gerar um valor para o meu trabalho. Então, assim, eu vi um cliente com uma situação parecida com a sua e nós resolvemos. Aí eu dou uns detalhes, mas eu não resolvo o problema em si. E aí eu sempre falo, olha, você gostaria de marcar um horário? O agendamento custa tanto. Aí se você fechar o processo como um todo, que eu estou pensando em honorários nesse valor aqui, eu abato no valor para você. A pessoa que vai na consulta e ela se senta comigo lá no escritório, ela já vai propícia a fechar aquele contrato, sabendo mais ou menos quanto que ele vai gastar. E aí é assim que eu costumo resolver essas questões. Eu não costumo dar um amparo muito grande sem ser paga, mas ao mesmo tempo eu tento ser o mais humana possível. Claro, é Por isso que eu quê? queria saber. Qual é o equilíbrio, Exatamente. né, entre falar que, né, você é uma profissional, você vive disso, assim como um médico, né? A gente vai ao médico, a gente paga a consulta, vai no advogado, a gente vai Sim. pagar a consulta, pelo menos Sim. no primeiro momento, né? Porque às vezes a pessoa precisa só de uma consulta mesmo, e depois, sim, o processo que, né, cada um, dependendo da complexidade, o que for, né, Não, professor? isso envolve treinamento, porque assim, o maior erro que eu cometi quando eu me formei era atender cliente de graça, né? E dar solução de problema. Explica aí direitinho. O cara professor, chegava, pra gente ver, sentava. para todo mundo que está ouvindo a gente já se enxergar nesse papel. Eu atendia, marcava o horário, o cara não pagava a consulta. Eu chegava, não, mas eu tô É com um problema simples complicadíssimo. Assim, não, É simples, só faz você- isso aqui. Ainda anotava, dava o papel pro cara. Ai, não Aí ele pegava, tava- fechava com não um primo que ia precisava fazer de voltar. graça, não voltava. O Não máximo precisava que eu voltar. faço nesse sentido é o seguinte: tem uma pessoa que eu sei que não vai ter condições de arcar com o valor, eu ensino para ela como que ela vai ter acesso na Defensoria Pública. E aí, a partir disso, essa pessoa sempre conhece alguém que consegue pagar os meus honorários. Já aconteceu comigo de uma moça não ter dinheiro para me pagar naquela ação, no entanto, ela me indicou 2 pessoas que fecharam um processo. Porque você ajudou. Isso de porque qualquer eu fui forma, tem humana. porque a gente tem que ter esse lado Exatamente. humano, a gente está aqui na Terra para a gente ajudar também. Exatamente, né? tem que ter esse Lógico, tato. né? Dai a Deus o que é de Deus, dai É. a César o que é de César. Você também não pode né? viver fazendo caridade. É Caridade. por isso que eu estou falando, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então, a Exatamente. pessoa não tem como, você vai indicar e com certeza ela te Exatamente. procurou algumas vezes, está fazendo isso, aquilo, e você ajudou. E Isso alguém é muito sempre bom. conhece alguém. Então, assim, Sempre. a moça que limpa a casa da minha avó precisava de alguma coisa. Eu indiquei para ela a Defensoria Pública, ela trabalhou na casa de outra pessoa e me indicou, trabalhou na casa de outra pessoa e me indicou também. E as coisas vão chegando assim. E você nem tem que fazer isso visando lucro, né? Você vai fazer porque você tem que servir mesmo as pessoas. É. Mas geralmente funciona assim, para sair dessa de consulta gratuita. É E a muito gente, bom. eu ainda faço outra coisa. Eu cobro a consulta, aviso que a consulta é cobrada. Eu não passo honorário antes, mas de Você não jeito passa, nenhum, não? Eu sob passo. É hipótese melhor nenhuma. não Eu passar. passo. O que eu Oi, faço? eu tô Dica do errando, tô professor, aprendendo. tá Sabe o que eu aprendendo, a faço? gente Eu falo aprende assim, todo não, mas dia. é porque cada caso é um caso, tem que analisar a complexidade. Então, eu preciso É conversar claro. com você. Aham. E O grande- detalhadamente, E né, detalhadamente. Para mim, hoje em dia, isso é muito tranquilo. O cara chega lá, eu treinei na faculdade, assim, Aham. é por isso que eu me lascava. Olha, no eu tenho que começo. aprender a fazer isso. Eu me passo. treinei porque, assim, eu pegava e falava, problema tal, solução tal, problema tal, solução tal. Então, o cara me fala o problema, a solução vem na ponta da língua. Eu vou soltar. Você guarda pra Então, eu você. soltava. Agora, eu seguro e falo, não, depende da complexidade do caso. E o grande risco é você marcar uma consulta que você não vai saber orientar. Então, eu uso isso que eu uma ia falar. técnicazinha. O cara me manda o WhatsApp, eu falo, faz o seguinte, resume seu problema num áudiozinho de 30 segundos. Só pra gente saber do que vai falar, pra eu ver o tempo que eu preciso pra gente conversar.
Bacana. Ele fala, eu já Olha sei qual é a só. área Ó, e quais tá são vendo? os problemas que vão vir. Eu costumo conversar com no WhatsApp com o cliente, então por isso que geralmente eu já sei mais ou menos o valor, mas eu vou parar de falar. É. Agora que o senhor falou isso. Não, porque senão ele vai fazer... O grande problema é que o É porque mercado... também ele- assusta, porque como você está lá só na conversa preliminar, dependendo do valor que você for falar, Aham. vai assustar, mas é porque ele não sabe do seu trabalho, da Sim. complexidade, dos riscos, tarará, toda a história. Aham. Porque ele só sabe do Isso. problema dele. E a gente tem que ele pensar a não cabeça sabe, do leigo. Sim. O leigo, o mercado hoje, a gente diz que ele está comoditizado. Por quê? Uhum. Você contrata advogado igual compra saco de arroz no mercado. Verdade. Para o leigo, se você passou na OAB, você é advogado. Você Sim. vai resolver qualquer problema. Sim. Então, ele vai olhar o preço do arroz ali. Ele vai contratar o mais barato. Ele vai pegar Sim. seu orçamento, vai levar para outro advogado, ele vai fazer pela metade do preço. Sim. Então você Então, eu é seguro melhor por não conta falar disso. agora depois de uma conversa. Sim. Não, e na consulta ele já pagou. Na consulta. Minha consulta é cobrada antecipadamente. Então, ele já está assim, A minha pô, se eu também. não fechar aqui, eu vou perder isso que eu já paguei na consulta. Então, a tendência, tanto é que faço consulta, o índice de fechamento é de mais de 90%. As Eu minhas só não também, fecho ainda bem. quando eu não quero pegar a causa. Falar, não, essa aqui é a causa pode que não me acontecer um ou interessa. outro Ou também, então, né? eu atendi semana passada a senhora que tinha uma ação de R$2.000 para resolver. Eu falei, não, você vai fazer esse caminho aqui, paga E vai só a resolver, consulta e o que eu vou te cobrar de honorário é praticamente isso. Sim. É melhor você pagar. E outra coisa que E a orientei gente... a parcelar o É, porque pagamento. você já. Mas aí você já cobrou a sua consulta e, lógico, você vai dar o caminho das Exatamente. pedras. E Nesse ela ficou caso, feliz, eu né? resolvi o Claro, problema. você resolveu o problema. É isso. E outra coisa importante é a gente saber qual nicho que a gente está falando. Porque, por exemplo... Nicho também é uma grande dica, porque você tem que ser conhecida como especialista em. Exatamente. Depois você vai crescer, então vai ter a doutora Mariana, especialista Sim. nisso, o doutor Tiago nisso, a Maria, o José. Sim. E nem fugindo muito também, Sim. né? Porque senão você vira um varejão e não E é. a Exatamente. definição Tem que do ser nicho especialista. também envolve escolher quem é seu cliente. Exatamente Porque isso. tem cliente, por exemplo, você vai trabalhista, beleza, pelo empregador, você vai cobrar consulta, ou vai cobrar Exatamente, uma manutenção pelo empregado mensal, você alguma não vai coisa. fazer Pelo isso. empregado ele não tem dinheiro. Então você tem que fazer a abordagem de uma forma diferente. Geralmente, os clientes que chegam até mim são aqueles que vêm por respeito à técnica. Então, me vê como um profissional que eles querem que atue e respeitam a técnica que eu ofereço. Geralmente, esses clientes, eles não fecham o processo, porque geralmente a gente está cobrando honorários mais caros. Quando você tem certeza da sua técnica, você não vira um varejão, igual a Claudine falou. E aí, esse cliente que vai falar para você, quanto que você cobra em tal coisa, dificilmente ele vai fechar, porque ele está procurando mais barato. E aí, geralmente, esse cliente, o professor Tiago pode falar disso mais do que eu, mas é o que mais dá trabalho. Tá. O que busca o mais barato. Então, você tem que ser inteligente até na escolha de quem é que você vai servir. É bem importante isso. Não, e Escolha acontece. de cliente é Eu já- uma coisa importante mesmo. Eu já Exato. tive cliente que, hoje em dia eu já nem pego mais quando o cara é muito problemático, mas que chegou ao ponto de fraudar um contrato. A gente executou o contrato, o pedido obviamente foi julgado improcedente porque se constatou a fraude. Não, porque eu fiquei com dúvida na forma como você atuou. Eu falei, Entendi. você é mais explícito. Você fraudou um contrato e se deu mal porque fraudou o contrato. Você deu sorte de não estar preso. Você entendeu agora? Então, para Só evitar pra esse ficar tipo claro. de desgaste, a gente olha primeiro, conversa com o cliente, vê o tipo de agonia que você vai ter, né? Porque às vezes tem isso. Quanto mais litigioso, mais caro, né, professor? Claro, né? Exatamente. Porque é mais trabalho. Não é só o trabalho, é o tempo também, Sim. né? Porque quando tem litígio, pode. Divórcio, por exemplo. É Sim. o que mais acontece. Você está Guarda. com regulamentação de visitas em processo que tem guarda, né, e regulamentação. Você vai ter um cliente que vai estar passando por um problema psicológico, que está se separando. Vai ter contato com os filhos. Normalmente quem me procura é o homem no fim de semana. Então, quando é que ele vai mandar mensagem? Sim. É sábado, é domingo, é de Sim. madrugada, é sexta-noite. Então, você tem que treinar também para colocar ele para te mandar mensagem no horário que está. Sim. Então, já tem a mensagem automática. Mandou, vai bater e voltar. Agradeço seu contato, não posso atender agora. Se for algo urgente, entre em contato com o escritório. Mas não é urgente. O escritório que porque não- atende família tem que ter uma parceria com a psicóloga. É, né? Normalmente. Exatamente. Não, é sério. Eu acredito. Porque muitas vezes, né?
Tem uma grande professora, a professora Célia Arruda, ela fala que às vezes, né, ela já tem algumas parcerias que encaminha para poder, porque Às vira vezes um o negócio. problema é psicológico. Vira às vezes, né? Vira. Nossa, eu trabalhei no núcleo de conciliação e mediação pelo TJDFT e é o que a gente mais vê. Sim. Aquela questão do problema não é um problema de fato, tem uma questão muito maior por trás e você tem que trabalhar isso. Nossa, é uma... Não é o carro, né? Não é o carro, é o que o carro representa. Não, eu acabei de fazer um processo essa semana. A gente foi fazer uma revisão de alimentos. A ideia era sair de 30% para 20%. A ideia era essa. Então eu falei, cara, provavelmente a gente chega em acordo, mas para não dar a sensação de que a gente simplesmente, a outra parte está abrindo mão de tudo e acatando seu pedido, vamos colocar na inicial 15%. Vai vir essa proposta, a gente aceita e está resolvido. Dito e feito, começou a audiência, veio a proposta, não, eu aceito passar para 20%. Eu falei, o que você queria. Não, agora eu não aceito mais. Agora eu não quero, demorou. Não, agora eu não quero porque eu tenho a obrigação de pagar a escola e ela mudou a menina de escola no final do ano. Meu Deus do céu. Eu falei, tá, mas aumentou quanto? Não, R$34. Eu falei, pelo amor de Deus. Não teve acordo por conta disso. Não, e quando você então, fica quer dizer, 3 não minutos... são os 34. Não, é porque mudou sem perguntar. Ele tá se sentindo desrespeitado. Olha Esse só, é o sentimento como vocês implícito têm dele. Entendeu? Assim como todo Só que empreendedor. aí você descobriu isso na audiência, não tem o que fazer, só não vai dar acordo. Como todo empreendedor tem que estar pensando em tudo, né? Então tem o marketing pessoal, Sim. tem que estar pensando no network, que isso está envolvido, ter um nicho, né? O seu escritório ser nichado. Tem que pensar em como atender, Exato. como ver, como olhar para o seu cliente. Que isso é muito importante. Eu busco tem que ser sempre- olho no olho, Eu né? sempre busco ter essa consciência que quando um cliente procura, você está resolvendo um problema para ele. Ele está confiando em você e é a vida dele. Então, se você não tiver essa maturidade, é melhor que você não advogue. Se você não tiver essa responsabilidade com o outro. Porque eu levo Tem que ter muito a muita sério. responsabilidade. Uma vez eu ouvi que o advogado é o médico das almas. Por que é? Porque é só problema. Ninguém vai te procurar para... Aí tem outra coisa, o advogado também tem que ter um psicológico bom, porque se Tem. você se envolve em todos os problemas... você faça não existe. terapia, viu? Não, você Mariana? vira uma Você pode esponja deixar- ali, sugando tudo. Eu falo isso até pra minha esposa. Ela, como é que você aguenta resolver problema de todo mundo o dia inteiro? Eu falei, eu fico contente de que aqueles problemas não são meus. É uma ótima... Essa é uma resolvendo, ótima coisa, tá mas a gente vai resolvendo, resolver, né, mas não é um professor? problema meu. É muito mais difícil pro cliente do que pra gente. Eu não sei se o professor teve essa fase, mas eu tô naquela fase que o autônomo tá começando a deslanchar, e aí eu tô sempre dormindo mais tarde e acordando mais cedo. Eu tô naquela fase que a gente nem aproveita muito o que tá acontecendo, porque você tá sempre produzindo mais. Sim. E eu tenho muito esse cuidado de não deixar que afete o meu emocional, porque você vê cada coisa, você fala, gente, mas que absurdo. Sabe o que eu fiz no meu primeiro emprego? Eu também sou meio perturbado, né? Eu entrei e estava montando o departamento jurídico da empresa. Então, eles tinham escritório fora, me contrataram para internalizar. Eu falei, gente, eu não sei como funciona o sistema. Eu não posso perguntar para ninguém, porque, teoricamente, todo mundo aqui é potencialmente um caso trabalhista no futuro. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, já sei, eu vou trabalhar sábado à tarde, domingo o dia inteiro. Eu pedi a chave da empresa. Abria, passava o dia inteiro entendendo como funcionava o sistema, fuçando em arquivo, mexendo. Falei, pronto, agora eu descobri. Agora eu tô seguro. Não, eu peguei nem peguei o AB, eu peguei a certidão, né, de Sim, inscrição. aquela provisória, né? Aquela da antecipação, né, da entrega. Fui no dia seguinte para... a de referendo. A de referendo. Eu fui no dia seguinte para Manaus fazer uma causa. Nunca tinha feito audiência. Né? Coragem, tá vendo? Empreendedor nato. Empreendedorismo é coragem. É coragem. E é o que eu falo, são duas coisas que a gente tem que ter para técnica de venda. É trabalhar com gatilho mental e quebra de objeção o tempo inteiro. Sim. Ah, mas tá caro. Mas quanto custa seu filho? E aí? E às vezes não é pergunta simples, assim... O tá caro? Não, tá caro em relação a quê? Exatamente. Tá caro em relação a quê? Eu não posso pagar isso agora. Eu falei, então esse não é o problema. Então a gente pode parcelar. A gente parcela. O brasileiro é bom de parcela. Ele não quer saber quanto ele vai pagar no total. Ele quer saber o valor da parcela. Exatamente. Então isso ajuda demais. Se o problema dele é não ter segurança, essa é outra questão. Ele tem que sentir em você uma segurança. Sim. Então você tem que saber...
tem um processo de autoconhecimento para você saber o que você tem de diferente dos demais, para poder vender. E hoje parcela é só em cartão de crédito, né? Eu passava no no boleto também. no Pix. A inadimplência Parcela é no baixa, boleto. pelo menos É? aqui. Eu uso um... É porque você está em contato com a pessoa o tempo inteiro, né? Isso tem outras duas coisas que são importantes em termos de técnica. Meu contrato tem autorização para penhorar O meu 30% também. do salário. O meu também. É a Pra GI, começar. Não, a peraí, GI fala 26. devagar. Então, peraí, gente, porque nós estamos falando para quem está começando. Então, às vezes, a pessoa não pensou nisso. Então, como Meu contrato já vai professor- uma cláusula que, em caso de inadimplência, já está autorizada a penhora de 30% do salário. A constrição de 30% do salário. Eu coloco Até até, pagar, a AGI até- lá, Isso. o número dela. Então, isso ajuda. E ele prevê que o inadimplemento superior a 30 dias da encerramento do contrato. Esse Então, eu vou colocar se no ele meu. fizer isso, se ele não pagar, eu deixo o processo. Então, o processo Mas normalmente aí dura você mais tempo do que as você parcelas. pode. Você pode renunciar Aí e você fica 10 vai dias vinculado ao renunciar. processo. Sim, você pode renunciar sem a parte. Pode. Aí resolve uma boa parte dos problemas. Outra questão é o que eu faço, que é cobrar uma taxinha de manutenção por processo. Então, cada processo que a pessoa tem comigo, ela paga, nem que seja R$50 por mês, para o processo estar lá. O que eu faço com isso? Eu gasto com despesa operacional. Sim, isso também é Telefone. muito importante Bastante. para as pessoas. O grande problema do empreendedorismo é que você não sabe quanto vem de renda no mês seguinte. Exatamente. Mas você tem formas de saber quanto você vai ter de renda e ter uma estabilidade. Uma das formas é essa. Então, você sabe qual é a sua despesa fixa, você Fixa sabe... que é. Você tem escritório, Mariana? Eu tenho- Físico? Eu tenho um endereço fiscal. Quando eu preciso atender os Endereço clientes, eu atendo lá em fiscal. modelo de coworking. E funciona para mim 100%. Justamente pensando na economia de custos e para o meu cliente saber onde ele pode me achar, né? A secretária pode ficar com papéis, ela pode receber as coisas. No cowork É, tem todo esse tem todo esse trabalho, trabalho. todo esse serviço, Exato. na realidade, né? Tem Mas todo é um esse custo serviço. fixo. É um custo fixo. E Porque a tem maior que pagar preocupação- uma mensalidade para ter isso, né? Exato. Tem salas de reunião, Tem salas de para reunião. atendimento individual. Exatamente. Como se fosse um escritório mesmo. Uhum. E aí, o que eu costumo fazer é ser extremamente prudente com o gastar. Então, assim, eu ajunto tudo que vem agora na bonança para, se um dia faltar, eu ter renda para manter aquilo ali. Por enquanto, em gastos que eu tenho, é só o escritório mesmo, plano de celular para falar com o cliente, mas em tese é só o escritório mesmo. E aí eu mantenho pelo menos ali 4 parcelas pagas, 4 meses seguros, que eu vou conseguir arcar com aquele valor. E aí entra a parte da prudência no empreender. Pois é, isso que eu ia te falar, porque você aqui, a gente, né, te convidou porque você está indo bem, né, Sim, Mariana? graças a Está num Deus. crescente. É. E como que é isso? Organizar, justamente, porque hoje você fecha uma causa, recebe, Exato. né, às vezes até muito dinheiro. Sim. Vou viajar. É. Não. Vou comprar um sapato da Vou Labutan. comprar. Nossa, Não. não. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Então, você entendeu? O que vai fazer? Como organizar isso? Eu, Mariana, tem um dos contratos que eu recebo mensal e que ele é um valor até expressivo. Então, geralmente, é com esse valor que eu passo o mês como se eu fosse uma assalariada. Não interessa quanto está investido. Eu coloco lá em um CDB, que fica rendendo e etc. Não interessa aquele valor para mim. Eu só posso gastar esse valor desse contrato que eu recebo. Essa é a forma que eu escolhi fazer. Você acaba vivendo com menos, mas é a maneira mais prudente. Por Porque quê? está começando. Exatamente, Hoje eu não tá sei o indo dia de bem, amanhã. está aumentando. Exatamente. Vai chegar num período que, mesmo assim, né, professor, mesmo que você tenha vários clientes, que você esteja bem, Exatamente. você não tem aquilo lá, não é Não o tem. certo. Não Aí é você o vai certo. precisar de outro planejamento para não ter voo de galinha, né? Dá um pulo. É, Voo exatamente. de galinha é bom. Então aí você Pensei fecha um nisso, contrato. professor, voo de galinha. Voo de galinha. Porque Ai, é ai. isso, você vai ter mais processos. Você não vai gerir manualmente por planilha 180, 200 processos. Processos, Você vai exato. precisar de um sistema que faça captura, que te traga todas as informações na tela, Coloque que os tem prazos. gestão financeira, já coloca o seu prazo na agenda. Sim. Isso é E pago. tem bons sistemas, né? Tem. Tem excelentes sistemas. Tá, só que são gente, a gente pagos. não está ganhando nada, mas eu queria que depois a gente na legenda colocasse Tá. esses sistemas e dar a dica, o que Pode você falar? usa. Pode falar o que Eu você usa. gosto muito o que do você... Astria. Ele é É o que eu uso, excelente. inclusive.
Aí, ele tem um método de etiquetinhas lá que é maravilhoso. Você Ele, a vantagem é o filtra. custo-benefício. Você consegue, por um plano de uns R$ 130, mais ou menos, colocar até 100 processos cadastrados. Tem prazo, ele faz com inteligência artificial, lê qual é o prazo, ele só te permite confirmar e já joga no seu Google Agenda. Então, já te avisa do prazo. Ele é bom por conta do custo-benefício. Tem outros sistemas melhores? Bom, até tem. Tem o Legal One, que é da Thomson Reuters. Muito bom, só que é bem mais caro. Ele te dá pode acesso, ser um inclusive, segundo além passo. da jurisprudência, a toda a biblioteca deles, da revista dos bacana. tribunais. Então, tem muito sistema bacana. Tem o AdWeb, Sim. que é um sistema bacana também. Então, você tem muito sistema, mas é um custo. Sim. Por isso é Então importante tem que aquela começar taxinha. com um. Tem que Né, começar com os pés no chão, né? Saber que aquele dinheiro não vem todo mês e nem todo mês você vai ter uma renda que vem como se fosse um salário. Então, eu investiria no Astria, que foi o que eu fiz. Não cabe agora investir rios de dinheiro em um sistema operacional, sendo que esse rios de dinheiro eu posso investir em Google ADS, por exemplo, ou eu posso investir em cartões para marketing. Eu ainda sou um Exatamente. pouco dessa vida antiga, assim. Você sabe o que eu penso? Eu penso que para qualquer profissão o que manda é estabilidade. O brasileiro gosta de estabilidade. Tanto que a gente tem uma corrida por concurso público. Sim. Por É conta uma da corrida estabilidade. grande, né? Demais. Hoje em dia tá profissional, né? O negócio do concurso. E a questão é que a advocacia também pode te dar estabilidade. Pode. O negócio é que você tem que se planejar para isso. Ó. Exato. A taxa de manutenção é uma forma. Por exemplo, você tem 10 clientes pagando R$50, você tem R$500 por mês. Por mês, exato. Você já paga uma boa parte das despesas que você tem. Depois disso, você vai fechar um contrato e aí, quanto é esse contrato? 20 mil. Você parcelou em 20 parcelas de 1.000. Opa, você sabe que durante 20 meses você tem R$1.000. Você vai ter R$1.000, exatamente. Se você fecha isso por semana, um contrato desse por semana, que te dá R$1.000, você tem R$4.000. E dá pra por fechar. mês. No Eu primeiro falo por mês. No segundo mês, você tem R$8.000. No terceiro você vai mês, você tem fechando. R$12.000. Não, e você vai investindo parte desse valor, vivendo com menos, e a sua conta só vai aumentando. Claro, porque você está começando, né, Mariana? Depois você compra o sapato, tá? Depois eu compro o Lá botando. sapato, Depois, exatamente. agora não. Não, e presta atenção no que a gente está falando. A gente está falando em fechar um contrato de 20 mil. A gente falou em 3 meses, 12 contratos. Não é isso? Isso. A gente está falando de R$240 mil de contrato. Em um ano. Exatamente. Que é possível. Porque, Não é Porque você, impossível. porque você começou falando R$50. Depois foi para R$1.000, depois R$4.000. É porque a taxa de manutenção é diferente da entrada do processo. A taxa de manutenção vai manter aqueles custos fixos do seu E escritório. tudo isso está atrelado à venda. Exatamente. Eu normalmente cobro honorário de 3 formas. Uma entrada, porque o estoque do advogado é tempo. Se eu vou gastar tempo... Gente, isso é muito importante. O estoque do advogado É tempo. é tempo. É tempo. Você não consegue produzir. Não é igual bolsa, que você produz 1 milhão de bolsas. Então, seu Verdade. dia tem 24 horas. Se você Sim. parar 2 horas para fazer uma ação, você deixou de ganhar naquelas 2 horas. Exatamente. Então, seu estoque é tempo. Você precisa cobrar por aquilo. Então, tem entrada. Tem a manutenção mensal, que tem esse intuito de fazer as despesas fixas, mas ele tem uma vantagem. Todo mês o cliente tem que te pagar. Sim. O que eu faço para o cliente me pagar? Eu mando um relatório para ele. Seu caso está assim, assim, assim. Nós vamos fazer tal coisa. Não alterou em nada o caso, mas está sob controle. Dá andamento, ele chega por WhatsApp para mim, eu tenho os telefones todos cadastrados no eu faço Astrea. isso também. Próprio Astrea. O que ele faz? Ele dispara a mensagem com andamento para o cliente. O cliente me gosto liga de fazer doido ou manda isso. mensagem doido. Eu explico o que é o andamento. Então, ele acaba criando essa confiança. E se ele está perto de você o tempo todo, ele vai ter mais problema. E ele vai te procurar. Sim. Então, você vai ter 3, 4, 5, 6 vezes o mesmo cliente. Eu tenho uma cliente que ela tem 3 processos comigo de 3 demandas totalmente diferentes. E foi assim, foi trazendo e Eu foi tenho cliente de acontecendo 10 anos problema. atrás, que todo problema Pois que é. tem, traz. Te liga. Quase uma consultoria, né? É uma já amizade, né? contratada, né? Pois é. No Natal já mandou uma garrafa de vinho de Vinho, presente. né? Pois é, então assim, essa é uma coisa importante. E aí tem o outro detalhe.
Qual é o grande problema que o cliente pensa? Ele pensa, paguei a entrada, estou pagando por mês. Paguei a consulta, né? Ele já resolveu o problema, ele não vai querer olhar meu caso. Aí vem o que é o velho caso do... É o velho caso do marceneiro. Você vai lá dar 50% de entrada, ele nunca mais volta. Já pegou o dinheiro. Deus me livre, gente. Então, o que a gente faz? Cobra no êxito. É. Porque no êxito, você é, de certa forma, Isso é importante. sócio do cliente. É. Você quer lutar para que ele ganhe, Não, você vai e ganhar. traz segurança, tranquilidade, porque ele é assim, o advogado vai ganhar também com a minha vitória. Exatamente. Mas isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque um erro muito grande entre os jovens advogados é pegar a demanda só no êxito. Nossa, isso é um não, problema. mas só no êxito não dá, E né? tem Porque muita como é que gente você que vai... faz isso. É Uma moça me mesmo? procurou ontem e ela é empreendedora como eu. E ela falou assim, por que você... Ela ainda insistiu, mas por que você não quer pegar a minha causa no êxito? Eu falei, olha, primeiro, fulano que você quer processar é advogado, ela vai recorrer até dizer chega. Segundo, as problemáticas são essas e essas. A gente não sabe se você vai ganhar. Eu tenho os custos do meu escritório, eu sou empreendedora, assim como a senhora, e por isso eu não consigo pegar o seu caso agora. E tem um outro detalhe, né? Você não vai trabalhar hoje para ganhar daqui a 3 Pois anos. é, eu falei, pensando, eu não posso pegar uma joia sua e falar, eu vou te pagar daqui a pouco, tá? Ou daqui 2 anos, 3 anos. Aí ela entendeu, ela, tá bom, doutora, eu vou procurar meios, então, de te pagar. Eu falei, tá bom, vou aguardar. É outro mecanismo para quebra de objeção. O cliente fala, tá caro. Você fala, você sabe Sim. quanto tempo dura um processo? Exato. Aqui no DF, em primeira instância, 1 ano Um ano e e meio, meio, depois né? mais 1 ano. Então, a gente está falando entre 2 anos e meio e 3 anos. Você já pegou o valor total e dividiu por 36 meses? Aí você vê quanto que você tá me pagando por mês. Você viu como é pouco? E se você parar para pensar, um processo anda 2, 3 vezes em cada mês. Então, eu estou trabalhando 2, 3 vezes por mês para ganhar isso. Olha Exatamente. quanto está custando cada trabalho meu. Não tem como. Fora que você passou Argumento, 5 né? anos, né, sentado na faculdade, é hora de ganhar dinheiro quando sai, não mas é isso êxito. pro cliente ele não pensa muito. A não, gente ele tem que pensar falar nisso. hoje, né? Tem que falar no que tá hoje. E a gente criou essa cultura, os advogados criaram essa mesmo. cultura. Porque você vai no médico, você não tem a menor perspectiva dele estar te atendendo de graça. Sim. É. Não, Ou ia tá pelo lembrar- plano de saúde ou você tá pagando. E outro ponto importante é sempre lembrar que a nossa função é de meio. A ação pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo e pode parecer realmente que você vai ganhar ela. Jamais pode falar para o cliente, a causa ganha. Primeiro, você trouxe para si uma obrigação de ganhar aquela causa, sendo que não depende só de você, depende muito No meu Nossa, contrato não vem isso, depende com fonte, só. Eu fonte falo isso 14. muito- Você coloca lá no Eu seu sempre contrato também, coloco- Mariana. Vai no coloco. contrato com fonte 14, negrito e sublinhado. Não, e eu sempre falo pro cliente, chances média-baixa. Quando o processo é o melhor, eu falo média-baixa. Média-baixa, porque eu não vou falar pra ele, você vai ganhar, não. E se o juiz entender que ele não tem direito àquilo? Eu sou Como um é que eu pouquinho vou mais fazer? arrojado. Eu não, falo, média a causa é baixa. boa, eu falo, não, cerca de 80% de chance de êxito. Nunca que eu falaria 80%. Não, mas média baixa também não, Mariana. Pô, média baixa. Média baixa não, Média Mariana. baixa, média baixa. não. Não, Tem mas é porque eu sou boas chances. sincera. Aí se não dá certo, eu falo, tinha 20%. Não, tem causas que eu acho que você vai ter que falar isso mesmo, porque tem causa que é sim. média baixa. É porque agora eu Mas só a peguei- grande maioria, só por medo de não ganhar, não. Aham. Você nunca pode falar 100%. Porque mesmo que você fale assim, gente, é impossível perder. Pode saber que é possível. Não, você vê. Não, sempre tem jeito. Meu Sempre segundo já. processo. Mas você tem que ser assim, mais otimista. Ai, Quando não, você gente. olhar, você fala assim, olha, tem chances, tem muita Ó, chance. o professor Tiago vai Mas- saber. O meu segundo processo foi na vara de falência. Como é que eu viro pra mulher e falo, olha, média alta. Não, na vara de Não, vale de falência é na vara de falência, é Como, gente? média baixa. É de baixa pra ridículo. Não, que a gente... De baixa pra nossa, vai orar. Talvez Deus faça um milagre no seu caso. Mas eu consegui uma coisa muito boa no processo dela. Ó, Foi. tá Foi uma vendo? vitória. Tá Até vendo? eu fiquei assim, olha, gente. Nossa, Foi olha Deus, ela. Foi Deus. Você falou, olha, não, foi você, do seu Também, trabalho. também. Do seu Mas trabalho, acontece, sua eu dedicação. já ganhei causa perdida e já perdi causa ganha. É, Agora a gente exatamente. mas acontece. Quantas Não, a essa era gente uma já causa viu? perdidíssima, assim, perdidíssima. O processo vinha desde 1998, antes de eu nascer, eu nasci em 2000. E o processo Você não se tinha nem arrastando. nascido, né? É, não tinha E nem você nascido. resolveu? Então, a gente resolveu através de um acordo, mas foi um acordo que Não, mas beneficiou os não dois. interessa. Mas o Foi que bom, dito. resolveu. Depois você Tá vendo? resolveu. Não Resolveu. tem processo demorado. Às vezes o advogado ainda não nasceu. É! Boa, professor! Nossa, eu vou mandar esse podcast pra cliente, pra ela rir também junto comigo. Exatamente. Não, eu peguei um caso assim. O cara foi dispensado, representante comercial, sem pagamento de um 12avos. Ele entrou na justiça pedindo um 12avos. Só que o advogado tão arrogante,
Não chegou a colocar isso de forma clara, ficou discutindo exclusividade, um monte de coisa. Eu não gosto desses A advogados. juíza pegou, extinguiu o processo, né? Julgou improcedente, ainda com mérito, e falou que não tinha possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, o pedido dele não tem amparo na Sim. lei. Como que ele conseguiu fazer isso? Vai saber, né? Cara, eu fui pra audiência e falei pra empresa, falei, vocês sabem que perderam. Vamos tentar enrolar isso aqui um pouquinho para chegar lá na frente e fazer um acordo. Então, vamos lá. A hora que o cara fez isso, eu olhei a réplica dele, porque eu contestei, a hora que veio a réplica, eu falei, nossa, vai perder. Perdeu. Eu falei, agora eles vão recorrer, o tribunal vai reformar. Não, reformou. Pois é, tá vendo? É porque é aquela história, a causa é ganha. Você acha que é ganha e não ganha, você acha que a Que causa vai vai perder. perder e não Exato. vai perder, né? Não Não perdeu. e eu falo isso pro cliente, eu falo, por que eu não garanto? Porque não sou eu que julgo. Sim, exatamente. Se eu julgasse, tudo bem, porque Você eu acho que seu saberia direito é dizer, bom. né? Sim. Mas não sou eu que julgo. Não, e a gente tem um problema muito sério no judiciário, que é o tal do copia e cola de sentença. Às vezes eles não leem. É, mas isso aí a gente vai voltar pro foco aqui, que é, né? Ela não que quer é o que a gente deixe as pessoas empreendedorismo. tristes. É, nós vamos voltar aqui pro como viver, porque todo mundo quer sair da faculdade e ver reais possibilidades Sim. de ganhar dinheiro. Sim. Ficar rico a gente, né? A gente vai com o produzindo. tempo. É, Tô isso é uma falando coisa que a assim, gente faz. trabalhar, Eu ter essa faço isso. metodologia. Taxa de manutenção e parcelas da entrada. Eu adoro receber parcelas também. Eu prefiro do Isso que o aí a valor gente pode cheio. usar. O que a gente não usa, em hipótese nenhuma no escritório, o êxito. Eu também não uso de jeito Aí nenhum. o êxito a gente reinveste, faz publicidade, aí a gente faz outras coisas. Eu tenho um êxito... Mas o mensal a gente consegue ter mais ou menos uma previsibilidade, aí tranquilo. Eu tenho um êxito bastante alto para receber, mesmo assim eu cobrei taxa de entrada, porque como a gente nunca sabe, não compensa você trabalhar com a expectativa de ganho, porque se não ganhar, não tem muito o que fazer. Como é que Trabalhar faz, de graça, né? Você chega, pega um título executivo para executar ele, 700 mil reais. Você fala, não, isso aqui eu vou cobrar só o êxito. Tá bom, mas e se tiver vício formal no título e a ação foi improcedente? sim. Você trabalhou, brigou, olha o tamanho 3 do imposto. anos. Não, e se a parte for hipossuficiente, ela nem representava a empresa, era uma questão de fachada e nananã. Tem N muita problemáticas nesse caso, então não vale a pena pegar êxito em demanda nenhuma. Não pego. Só pelo êxito, né? não. Porque É, só vale o a êxito, pena, exatamente. mas não só o êxito, né? Exatamente. E assim, Mariana Monteiro, né? Oh. Isso é um escritório, né? Ó, Mariana Monteiro. Gostei, Mariana. Gostou? linda, Que bom. Gostei. Monteira do meu pai. É, mas porque ficou sonoro, né, Mariana? Isso é importante, né, professor? Escolher um nome, né? Tiago Biak. O do Doutor Thiago também Tiago é Biak. chiquérrimo. Só Doutora funciona pra indicação. Mariana. Se for escrito, o povo erra a pronúncia. Ah, Biak. não, R. Fala Biache? Fala Biache. Biache, Biaquichi. Biache. Oh, meu Deus. Doutora Mariana Monteiro. Isso é importante, né, professor? importante. Não é importante? Sim. Porque é o seu escritório, é o Sim. quem vai aparecer. E é fácil de localizar. Se alguém procura, por exemplo, no Instagram, acha. Sim. Então, Mas tem o essa mais vantagem. importante é a gente focar no nome se tornar valioso pelo nosso trabalho, né? Claro. Você vê como é que é o Flávio Augusto? O nome dele é Flávio Augusto da Silva. Que era dono do Orlando City, etc. Flávio Augusto da Silva. E todo mundo sabe quem ele é, mesmo ele tendo o Silva, que é o sobrenome mais comum no Brasil, porque ele é o Flávio Augusto. Então, acho que está muito também dentro disso. A gente tem que trabalhar para construir um nome que as pessoas conheçam pelo bom trabalho que é feito. Claro, mas eu digo assim, é porque nós estamos falando do produto. Do marketing. Então, você do marketing. Então, a gente está falando assim, é legal você também, porque às vezes a pessoa tem 4 nomes, Sim, sobrenomes, né? E aí escolher, igual Flávio Augusto. Exato. Flávio Augusto. Exato. Né? até que ele não usa o Silva. Mas ele misturar. fala no livro. Por conta disso. Mas é uma coisa importante. Só que até você mostrar para o cliente que você é competente, o cliente tem que aparecer. Não, Sim. claro. Esse E como é que o- aparece? Já falou, né?
todos os Estar lugares disponível. que você vai. Problema é a coisa mais comum entre todas as famílias, entre todos os ambientes. Sempre tem alguém ali com problema. E se você for alguém que as pessoas confiam, que vem credibilidade, eles vão te procurar. Então, seus primeiros clientes, pelo menos no meu caso, e eu já vi muita gente falar isso, foi entre os conhecidos e foi entre contatos que a minha família trouxe. Então, minha sobrinha é advogada, ela pode resolver isso pra você. A minha avó, esses dias, foi ao mercado, o rapaz falando lá de questões trabalhistas, ela deu meu cartão, ele me ligou. Eu falei, olha vó. É lógico, uma senhora de respeito. Aí eu já vai fiz a falar, fala, parceria, aqui. já fiz a parceria com a colega trabalhista, já vamos ingressar com a ação, deu tudo certo. E Tá é vendo isso. que maravilha. E isso é só uma parte. Porque você tem clientes de 3 tipos. Sim. Esses são os clientes que têm um problema e sabem que tem um problema. Tem os clientes que não sabem que tem e você vai avisá-los. Exatamente. Exato. Então tem um cliente que tem o problema e ele não sabe que tem o problema. Por quê? Porque ele não tem informação jurídica nenhuma. Então o marketing informativo vai fazer isso despertar nele, ele vir até você. Exatamente. Entendi. Por exemplo, o cara vive união estável e não sabe do risco que é união estável comparada com casamento, por exemplo. E aí A você gente já pode fez até um vender. podcast sobre isso, né? Exatamente. Pode vender o contrato de namoro. Quando você oferece isso para ele ou mostra que isso é um risco, você ativa nele um gatilho mental, que é da urgência. Ele fala, se eu não resolver o problema, eu vou me enrolar. Então, exatamente. preciso fazer isso urgente. E o outro é um tipo de venda complexa em que você tá lá e aí sim atua só por expertise. Você começa a ser visto no meio como aquela pessoa que resolve o problema. Sim. Hoje, a maior parte dos meus casos, eu não tenho que ficar monitorando o processo o tempo todo. Porque, normalmente, eu sou contratado por outros advogados. O pessoal pega o caso, não sabe. resolve o caso Não sabe, né? Não sabe, né, Maria? resolver. e me procura. Bacana. Então, já teve caso de um cliente pagar 3 vezes o mesmo acordo em taxa de condomínio. Meu Deus. O advogado fazia alguma coisa que não informava para o juiz, ou quando informava já não tinha mais procuração, e aquele troca-troca de advogado. Aí um parceiro pegou e falou, isso aqui eu sei, eu não consigo resolver, mas eu sei quem consegue, me passou. Eu atravessei uma petição no processo. Acabou. Uma petição, falando, excelência, o senhor não homologou o acordo porque não tinha representação processual, agora tem. Então, eu estou requerendo o que já foi requerido lá atrás. Sim. Ele homologou o acordo, deu como quitada a dívida e encerrou o problema. Você resolveu o problema do cliente. Quando eu cobrei do cliente, eu cobrei R$5.000. Ele pagou achando lindo. Inclusive achando barato. Nossa, resolveu meu problema. Só que foi a petição mais cara que eu já fiz na vida. Uma petição de uma página. Sim. A questão é que você não vende volume de trabalho. Isso é importante. Você vende inteligência jurídica. Aí é o ponto em que a inteligência artificial nunca vai roubar da gente, a criatividade. Então, o que eu vendo para o cliente é solução fácil para problema difícil. Não que toda solução é fácil, mas solução simples. Então, às vezes, pensar o simples é mais difícil do que pensar o complicado. Sim. Eu já tive cliente que o cara me pegou, falou do problema, eu devolvi uma petição inicial de 8 páginas. Doutor, mas eu paguei isso tudo por uma petição de 8 páginas. Eu falei, se você quiser, eu transformo ela em 80. Você acha que vai resolver? Ninguém vai ler, né? Você acha que vai resolver? Não, eu vou confiar, faz do jeito que você quiser. Ganha uma causa. Totalmente procedente o pedido. Sim. Aí ele recebeu, ficou muito feliz. Eu falei, agora ficou barato, não ficou? Aí ele riu e falou, tá vendo? É porque foi sintético. Eu falei, tá bom. Isso é uma coisa bastante importante que ele falou. A gente entendeu o valor do nosso tempo, porque às vezes eu vejo o jovem advogado abarrotado de processos que foram cobrados valores ínfimos, e ele tem muito trabalho e pouco dinheiro. E isso é um problema da classe. E aí eles falam, a advocacia está saturada, nananã. E quanto mais você está envolvido no operacional, no fazer, você não capta você cliente. não capta cliente. Verdade. Então, você tem que começar a chegar a um ponto que seu estoque acaba, você tem que delegar a função. Exatamente. E aí você tem que delegar a função e aí sair para gestão. E aí é gestão de tempo, é gestão de pessoas, é gestão de recursos, é gestão Mas para quem financeira. está começando, essa delegação, ela acontece por meio das parcerias que a gente comentou antes. Então, eu tenho uma colega que é tão competente quanto eu e eu sei que ela vai se dar muito bem nessa peça, nesse processo. Eu passo para ela. Sim. E a cobrança de honorário tem isso também. Porque a cobrança de honorário, você trabalha com uma curva.
uma curva ascendente, que se você cobra muito pouco, o cliente não te contrata porque ele acha que você não sabe fazer. Também tem isso, né? Sim. Essa história de fazer Você chega num ponto que ele paga e acha justo e você começa a entrar na zona de declínio que ele não paga porque acha muito caro. Sim. E aí você começa a não ganhar nada. Então, tudo isso também tem que ser testado no mercado. Exato. E aí é o que a gente fala, precisa desrespeitar a tabela da ordem? Não. Gente, a tabela da ordem é uma pesquisa de mercado que a gente tem. Exatamente. não é uma coisa imposta, né? Exatamente. Que saiu, sei lá, da onde. Lá é o mínimo, né? mas assim, se a gente entender que aquilo é o que a OAB está colocando de média, você usa isso para venda. Não, e assim, aquela tabela pode contar até com o êxito que você pode ganhar de 30%, a entrada que você colocou, ela não necessariamente se reflete em honorários iniciais, não é isso? Sim. E se você para pensar, o divórcio lá tá 14 mil. Aham. Aí você cobra 8 mil para fazer o divórcio, uma taxa de manutenção de R$100 e 5% no êxito. Exatamente. Você cobrou muito mais que a tabela Ao final da ordem. tá maior do que a tabela. É. Então falta muito em quem Ainda que fala... você cobrar 5 mil e o restante, Sim. você ainda está cobrando acima da tabela da ordem. Exatamente. Falta o advogado ter essa cabeça de Falta o empreendedor. Exatamente. Né? A essa questão que é muito importante dele ser o empreendedor. Eu vejo muitos colegas, por exemplo, eu me formei... Gestor. Exatamente. Eu me formei, aí eu vou fazer uma pós-graduação. Então, assim, eu já sei bastante de direito, eu vou fazer uma pós-graduação, e aí só depois eu vou começar a advogar. O maior erro que a pessoa É pode o maior cometer. erro. Não, você já falou pra gente, porque veja bem, no primeiro semestre o menino pode estar postando Que ele tá estudando. Exatamente, que ele está estudando, comentar alguma coisa que o professor falou que foi muito legal, que é disso, daquilo, Gente, daquilo. fofocas desde o primeiro. jurídicas vendem muito, eu não sei se Sim. o senhor sabe. Não, cada postagem que eu ponho de Vende marmota muito. na internet, eu fecho 3, 4 O casos. meu vem bastante Uma também. coisa que não tem nada a ver, uma marmota jurídica, assim. O povo fala, não, minha prima tá na mesma e situação, você não sabe resolver, não. Respondeu story, vem, boa tarde, tudo bem? Aí me dá o Então, seu WhatsApp. imagina, você tá lá no Instagram, né? Lógico, coisas legais também, né? Sim. E tal, de brincadeira, mas legal, informativa. 5 anos. Cara, 5 anos que você tá construindo a tua questão da imagem. tá lá especialização é essa. construindo a sua E imagem. ainda tem um detalhe, hoje você acha que vai atuar em tal área. Sim. Você pode adorar Lá no empresarial. terceiro Aí semestre. você conhece tá achando tributário alguma e Não, você pode ama. adorar empresarial na hora que você formou. Você fala, vou fazer uma pós-graduação empresarial. Não. Você sabe qual é o cliente que vai chegar até você. Sim. Às vezes você é muito bom naquilo, não vem cliente Só nenhum que vem um daquela monte área. de trabalhista. E aí? É, trabalho. É, mas o povo Então, fala às que é vezes, como é que vai- é, apaixona por penal, mas casa com Com civil, civil. né? Que Não, civil eu é apaixonei mal no também. civil, casei com civil, Civil, fiquei continua por até aqui. hoje feliz para Feliz sempre. da vida no civil. Pois é. Não, tem isso. Então, você tem que saber qual é o nicho de mercado que você atingiu, qual é o Exato. produto jurídico. E os produtos jurídicos têm prazo. Então, assim, às vezes, hoje você vende muito uma ação de tal coisa, amanhã não vende. Então, é meus bom fazer uma clientes- pós-graduação depois. Mas, Meus gente, clientes favoritos são os funcionários públicos. Eles têm linha de crédito para me pagar. Eu sei que o salário deles cai todo dia 5, dia 10. São os meus favoritos. Gente tranquila. Eu falo que o sonho é você rezar muito, rezar bem, rezar todo dia, você vai conseguir um cliente que é rico e só faz E besteira. só faz besteira. Oh, meu Deus do céu, gente. Me mande um. É isso, gente. Nosso tempo está acabando, Olha, está passou muito rapidinho. rápido, né, para a gente aqui. Muitas coisas boas. Mariana, parabéns por estar assim, 6 meses já está conseguindo viver bem, né? Sim, bem. Bem, Bem melhor que na época do bem, estágio. bem como advogada, começando, para quem está começando, mas Exato. vendo uma perspectiva muito grande. Parabéns pelo Muito seu obrigada. empreendedorismo, sua coragem, sua dedicação, seus estudos, sua honestidade, Obrigada. sua essa vontade de se dar ao outro, de servir, porque a gente deve servir Sim. o tempo inteiro. Mesmo quando a pessoa fala, mas eu estou trabalhando, eu estou ganhando, mas eu posso servir Exato. dando o melhor. Exato. Você Então, pode dar um parabéns. pouquinho a mais. Pouquinho a do que mais, Um obrigação. pouquinho a exato. mais que a obrigação, um olhar, um carinho, um O abraço, tato. um olhar mesmo, né? Sim. Quando eu falo olhar, é ouvir a pessoa, tá Sim. enxergando a pessoa. Aí você quer ver Isso uma é última muito dica? importante. Essa aqui é boa, eu tinha esquecido. Sabe o Sim. que eu faço sempre que eu ganho uma causa no cliente? Eu mando uma mensagem para ele e falo, então, ganhamos sua causa, aconteceu isso, tá aqui a sentença. É óbvio, ele manda um WhatsApp todo feliz. Então esse é o momento em que eu uso para falar assim, cara, faz um favor para mim, me grava um videozinho ou um áudio de 10, 15 segundos falando como é que você estava antes do problema
que E era a como sua que você preocupação tá e como você está agora. agora. E tem que ser agora, né? Porque Na hora da depois felicidade. você tem o nível, né? Outra curva. O cara tá muito feliz, ele tá no ápice, daqui a pouco ele tem que te pagar, ele vai começando a ficar triste. Então, eu já faço Não, isso. e Chega alguém com o mesmo caso, eu falo, olha só, eu resolvi esse problema, olha o que o cliente falou. O cliente fala, Sim. você fecha. Muito bom. E ao final é entender que a nossa função é essa aqui, pelo menos a função de um advogado no mundo, na minha perspectiva, é você ser alguém importante para um núcleo de pessoas que você está ajudando. Muito então, ter bem. essa mentalidade é importante também. Muito bom. Pois é, gente. Então, nós estamos terminando o nosso podcast sobre você que está iniciando, né? Sobre empreendedorismo jurídico. É uma ferramenta, né? Uma metodologia muito eficiente e eu espero que todas essas dicas que esses dois maravilhosos que estiveram aqui, que estão aqui comigo, professor Tiago, nosso professor, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, Mariana Monteiro, nossa egressa, né? E passou na OAB, né? No 9º semestre, pós-graduanda, e você sabe, né, que as portas estão sempre abertas aqui. Gente, até o próximo podcast.